Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço? Glorificai, pois, a Deus vosso corpo. Oi, gente, aqui é a Cardoso do canal Condições, e com essa leitura a gente começa o vídeo de hoje, uma catequese, uma tentativa de evangelização suscitada por Deus, tendo em vista um vídeo que viralizou, como dizem, né? Que é o da Tour pelo Corpo, Tour pelo Meu Corpo, não sei como é que é o nome certo, mas a gente resolveu fazer essa Tour pelo Corpo focada nas Sagradas Escrituras, naquilo que Deus tem a nos ensinar. Então, como vocês viram aí na primeira leitura que nós fizemos, a primeira coisa que muitas vezes a gente não gosta do nosso corpo, a gente não aceita, a gente precisa entender que nós não nos pertencemos, que nós somos chamados a ser o templo do Espírito de Deus. Então, tendo essa consciência de nós mesmos, a gente já começa a caminhar melhor, né? Afinal de contas, eu não me pertenço. Isso não quer dizer que a gente tem que se largar, não. Muito pelo contrário, a gente tem que cuidar sim, para que o Espírito Santo habite num templo bonito, num templo santo de nós. Então, eu vou contar para vocês algumas das minhas imperfeições e como eu tenho lidado com elas a partir do conhecimento que eu tenho de que não me pertenço. Bom, primeira coisa que eu sempre tive dificuldade foi com o meu nome. Desde o meu nome eu já não gostava, eu achava um nome muito forte, um nome que, sabe, geralmente você tem aquelas amigas que tem nomes que dá pra ter apelido e eu não tinha, né? Sempre você tem uma amiga Fernanda, você tem uma amiga Juliana, todo mundo tem uma amiga, né, com esses nomes. Ana, enfim, e sempre tem um apelidinho. E o meu, Angélica, um nome assim, né? Eu falava que era um nome bom pra se falar com raiva. E, enfim, e eu não gostava do meu nome. Tive essa dificuldade muito grande. Hoje eu sei que Deus me chama a servi-lo, a ser talvez o anjo na vida de muitas pessoas. E meu nome faz sentido agora. É a minha voz. Eu cresci ouvindo da minha mãe que minha voz era enjoada. Esse é o termo que ela usava e usa até hoje. Então hoje eu tenho muita dificuldade. Embora eu sinta que Deus tenha me chamado para servi-lo com a voz, cantando e pregando, eu tenho essa dificuldade de aceitação da minha própria voz. Mas eu estou no processo. Agora indo para as imperfeições físicas, como é que eu faço para mostrar aqui? Pode levantar um pouco. Pode levantar? Tá com cinta? Não. Eu vou... Só levanta mesmo. Só. Assim, gente, olha só. Aqui é minha barriga. Minhas dificuldades maiores de me acostumar comigo mesma é com a minha barriga. Ela tem estrias, ela é grande, ela é flácida, né? Mas toda vez que eu me lembro que aqui já habitou a pessoa que mais faz sentido na minha vida, que tá fazendo as leituras pra gente hoje, que é a minha filha, eu valorizo muito mais. Aqui ela viveu, aqui ela se desenvolveu, aqui eu pude gerar vida e essa vida cresceu aqui dentro de mim. Eu não tenho por que reclamar da minha barriga. Embora eu ainda tenha esse preconceito comigo mesma. Então, para eu sair de casa, ela vai mostrar para vocês o que eu uso sempre, né? Por isso que ela perguntou, você tá com a cinta? Porque é tão acostumado que o pessoal tá aqui de casa, que quando eu não tô com cinta, eles acham estranho. Eu brinco que tinha que existir uma cinta para dormir, para tomar banho. Mas não é isso que Deus quer de mim. Deus quer que eu me aceite, que eu me cuide sim, que eu tenha uma alimentação saudável, que eu pratique exercícios físicos, mas que isso não me escravize. Então eu tenho lutado para me libertar das cintas. Eu já tive muito mais, né? Aí estão algumas que eu uso bastante, mas eu tenho fé que eu vou conseguir, porque é um caminho, é um processo. A tour pelo nosso corpo, ela é um caminho que se trilha aos poucos e devagar, né? O meu cabelo, indo agora pra ele, como eu já falei em outros vídeos sobre o meu cabelo, a dificuldade de aceitação, porque o cabelo cacheado, ele às vezes é dito que não é cabelo bom. Mas o que é um cabelo bom? Um cabelo bom para Deus é aquele que você possa servir com ele. Eu explico como.
o meu cabelo já foi talvez uma fonte de vaidade muito grande para mim. Mas eu, consagrada a Nossa Senhora desde 2013, no ano passado, retrasado, eu disse a ela que eu ia usar um véu. Mas eu não consegui me acostumar com o véu. Então em 2017, quando eu renovei a minha consagração, eu consagrei, como a gente consagra tudo que a gente é e tudo que a gente possui, eu consagrei os meus cabelos a ela. E todo domingo, quando eu vou sentar a missa, eu gosto de deixar ele bem bonito, bem solto, porque hoje os meus cabelos são o meu véu. É aquilo que eu oferto para Deus. Não é mais uma fonte de vaidade, mas sim uma fonte de servir a Deus. Eu tenho aqui, falando sobre as imperfeições, e depois eu vou explicar por que tudo isso está fazendo sentido para mim. Aqui, meus braços, quando eu levanto assim, a gente tá acumulando juventude, né? Vai ficando mais velho, tem essa coisinha, não sei se dá pra mostrar. O pessoal fala que é a marca do tchauzinho. Tira a mão. Ó, assim, ó. Tá vendo? Parece uma bandeirinha. Tá flácido. Deus mostra pra mim, através disso aqui, que eu preciso me cuidar mais. Que eu tenho que estar mais firme, não só no meu braço, mas na minha fé, tendo uma fé firmada com Ele. Então, às vezes, eu estou falhando nos meus exercícios físicos, eu estou falhando na minha alimentação saudável. Como é que a gente vai carregar a cruz com um braço flácido? A gente precisa estar bem. Então, é a gente aprender a ver Deus em tudo na nossa vida. E faz muito mais sentido. E essa coisa toda do sentido da vida, ela me encanta, porque quando a gente descobre o sentido que a nossa vida tem, o para quê que nos faz suportar quase qualquer como, a gente consegue andar muito mais em paz. Então eu digo que o autoconhecimento, ele é a chave que abre todos os caminhos da nossa vida. A gente precisa se conhecer. E aí, quando a gente se conhece, a gente tem liberdade interior para acessar todos os escombros da nossa mente e, assim, poder gerir a nossa vida com autonomia. Não autonomia que eu não preciso de ninguém, mas autonomia de quem se sabe pertencente a uma força maior que é a força de Deus, e é ela que nos encaminha, e é ela que nos conduz, e é esse Deus que tem que nos encaminhar na vida. Não temos que ser autônomos de Deus, assim, não contar com Ele, mas sermos autônomos da opinião dos outros, da opinião de outras pessoas, das influências. Nós somos pertencentes apenas a Deus. E Deus, Ele nos chama a ser santo. Nós temos algumas passagens que falam muito sobre essa questão da santidade. A primeira que nós separamos está em Levítico, isso, né? Levítico 11, é isso? Levítico 11, 45. Lê pra nós. Porque eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado de Deus para nós. A terra do Egito é muitas vezes o que nos escraviza. É bom fazer exercício físico? É preciso, é importante? É, mas isso não pode ser o seu Deus. É bom cuidar do cabelo? É, bonito, é legal ficar bonito? É, mas isso não pode nos escravizar. Isso tem que ser um meio para nós também alcançarmos o coração de Deus. Outras passagens que falam muito da santidade, também em Mateus agora? Mateus 5, 48, isso? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celestial é perfeito. E a perfeição, a nossa perfeição não é aquela coisa, eu sou perfeccionista, não gosto. Não, você tem que lutar sempre, dar o seu melhor na sua vida, em todas as suas missões, em todas as suas ações, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos. Nós também encontramos esse chamado à santidade sendo ecoado também na primeira carta de São Pedro, isso, né? Em Pedro 1, 15, 16, é isso? Isso. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. E eu vou falar para vocês de uma outra imperfeição, que eu deixei por último, porque para mim, é a menos importante, mas para o mundo é a que me qualifica como pessoa com deficiência. Os meus olhos. Os meus olhos, eles não são imperfeitos, eles não são feios.
eles são bonitos, dizem que eles têm uma cor bonita, mas eles não funcionam. Esse é o defeito deles, eles não funcionam. E eu sempre brinquei muito com a história dos meus olhos, quando eu descobri que eu tenho retinose pigmentar, que ela afeta, eu nunca me lembro direito se é a visão periférica ou a central, mas as máculas dos olhos que todo mundo tem, elas são responsáveis pela outra visão, acho que é a periférica. E quando eu fui atrás de uma operação para catarata, que eu tenho também nos 2 olhos, congênita, o médico falou, não adianta a gente operar a sua catarata, a sua percepção de luz não vai voltar porque você não tem as máculas nos olhos. E eu brincava muito com isso, eu falava, mãe, oh, Nossa Senhora, obrigada, porque pelo menos os meus olhos são imaculados. Então, os meus olhos, eles pra mim, são menos importantes essa questão de eu não enxergar, né? Mas pro mundo, quando eu saio na rua, a primeira coisa que eles olham, quando eu tô sem cinta, às vezes eles olham primeiro pra barriga. Mas, geralmente eu tô de cinta, então eles olham primeiro pros meus olhos e eles não funcionam, e isso chama a atenção. E muitas vezes eu me perguntei pra Deus por quê, né? Se ele ia precisar, se ele ia querer ter uma serva cega. E ele me responde também na palavra dele, em João 9, 2 e 3. Jó? João. É esse, João. Os seus discípulos indagaram dele. Mestre, quem pescou este homem? Pecou este homem ou seus pais, para que seja cego? Jesus respondeu, nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Pois é por isso que eu tô aqui, desse jeitinho. Ele tem um propósito na minha vida, na sua também. Aquilo que pro mundo é imperfeição, para Deus é graça, é forma de nos levar a caminhar com Ele e levar a palavra dele para as outras pessoas. Hoje eu entendo e aceito a minha cegueira como forma de evangelizar também. Tem uma última passagem aí, né? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não, sei, peraí. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Pois é, somos sagrados e devemos ser consagrados a Deus, entregues a Ele. Essa minha santa tour pelo corpo foi para mostrar para vocês que todos temos imperfeições, mas elas, ao contrário de serem vistas como forma da gente ficar triste e se deprimir, elas são meios de evangelização. Por fim, eu gostaria de dizer a vocês que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Essa é uma frase de Santo Agostinho e que é a nossa verdade. Quando a gente aprende a nos conhecer, a viver esse processo muitas vezes doloroso do autoconhecimento, a gente passa a se amar mais. Da mesma forma que quando a gente vai aprendendo a ler a palavra de Deus, a conhecer as Sagradas Escrituras, aquilo que Deus nos ensina, conhecer mais desse verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo, nós também aprendemos a amá-lo. Não tem como a gente dizer que ama a Deus se a gente não o conhece. E a gente conhece por meio de Jesus, que se fez vivo, que nos ensinou tantas coisas nas Sagradas Escrituras. É por isso que desde o comecinho do ano tenho trilhado esse caminho de conhecimento das Sagradas Escrituras e eu tenho certeza que ele também vai me ajudar a eu me conhecer cada vez mais, a nos amar mais, aceitar as nossas imperfeições e vê-las como forma de evangelização, tá bom? Espero que vocês também sintam-se convidados a fazer esse caminho de leitura das Sagradas Escrituras. Tem a liturgia diária que nos ajuda bastante e assim também trilhar este caminho corajoso de se conhecer, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!